Ei pessoal, tudo bom? Professor Charles, vamos conversar um pouquinho hoje sobre tabela periódica e as suas propriedades. Se liga aí então que essa aula é muito importante. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, sobre tabela periódica, pessoal, lembrem-se que depois que todos os elementos químicos foram descobertos, precisou-se organizar esses elementos, né? E Mendeleev foi muito criterioso nesse sentido, porque ele colocou os elementos com propriedades semelhantes próximos na tabela. E ele chegou a uma conclusão de que a tabela periódica ficaria melhor organizada em ordem crescente de número atômico. Então isso é bastante importante, porque a partir daí a gente tem a divisão da tabela periódica em períodos, que são as linhas horizontais, que vão nos dizer quantas camadas possui cada átomo, 7 camadas eletrônicas, 7 períodos. Então, um elemento que está no período 4, por exemplo, possui 4 camadas eletrônicas. A família são as linhas verticais e elas vão nos informar as propriedades dos elementos, as propriedades químicas dos elementos e também o número de elétrons na camada de valência de cada elemento. Então, nós temos a família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, depois a família 3A, família do boro, a família 4A, família do carbono, família 5A, família do nitrogênio, família 6A, calcogênios, família 7A, halogênios e a família 8A são os gases nobres. Beleza. Tá sabendo legal. Fica ligado nessa tabelinha de valência que vai indicar a quantidade de elétrons que cada átomo de cada família possui na última camada. Nessa tabela, vamos entender um pouquinho mais como que ocorre a organização em famílias e as propriedades químicas semelhantes que Mendeleev organizou. Lembrando que as famílias são as linhas verticais da tabela periódica, vamos começar pela família 1A. Eu vou escolher o elemento sódio aqui para vocês, e aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele e analisar como que o elemento sódio e todos os outros elementos da família 1A se comportam e quantos elétrons eles têm na tabela periódica, na camada de valência. Então, família 1A, sódio, número atômico 11. No momento que a gente faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lembrando que a camada de valência é o maior número na frente do subnível, né? Então nesse caso é o 3, 3s1 é a camada de valência dele. Todos os metais alcalinos, que é a família 1A, vão acabar em S1. O que vai diferenciar é o valor da camada de valência. Por exemplo, 3s1 significa que o 3 está no terceiro período. O S1 significa metal alcalino. Todos os metais alcalinos acabam em S1. Então, eu já posso prever, por exemplo, a camada de valência do potássio, que é o K. 4s1, quarto período, S1, pois é um metal alcalino. Quando eu tenho a família 2A, vou pegar o elemento da sequência, magnésio 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Essa é a distribuição eletrônica do magnésio. Camada de valência 3s2, né? 3s2 significa o quê? Terceiro período, S2 a terminação dos metais alcalinos terrosos. Os metais de transição, nós pulamos, pois não seguem essas regras muito específicas, existem bastante exceções. Vamos lá para a família 13, família do boro, ou família 3A. Então, vou pegar a sequência, o alumínio, e a camada de valência dele, através da distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, passa a ser 3s2, 3p1. Todos os elementos da família do boro possuem camada de valência S2p1. É um total de 3 elétrons, e o 3 que está na frente significa o período em que ele se encontra. Então, podemos ver que o alumínio também está no período 3, por isso a camada de valência dele, 3s2, 3p1. Na sequência, família 4A, temos o silício. Silício 14. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Camada de valência, 3s2, 3p2. Então, todos os elementos da família 4A, ou família do carbono, vão acabar em S2P2 como camada de valência. O que vai diferenciar é o número aqui da frente, ó. Nesse caso, o 3s2, 3p2, significa que é
um elemento da família 4A que se encontra no terceiro período, que é o nosso silício. Vamos para o fósforo, exemplo da família 5A. Então, fósforo 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. A camada de valência do fósforo, 3s2, 3p3. Todos os elementos da família 15 vão acabar em s2p3. O que vai diferenciar é o número da camada de valência. Neste caso, o 3 significa terceiro período. Família 6A, vamos para o exemplo do enxofre 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. A camada de valência, 3s2, 3p4, dá um total de 6 elétrons, por isso que está na família 6A, e significa que todos os elementos da família 6A, incluindo enxofre, oxigênio, selênio, telúrio, enfim, todos eles vão possuir 6 elétrons na última camada e vão acabar com a valência s2p4. O que vai mudar é que, no momento em que eu estou descendo ou subindo num período, muda o número aqui da camada de valência. Então, por exemplo, o telúrio que está aqui embaixo está no período 5. A camada de valência dele será 5s2, 5p4. Na família 7A, pegando o exemplo do cloro, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dá um total de 7 elétrons, a camada de valência é 3s2, 3p5, indica que todos os elementos da família 7A vão acabar em s2p5. O que vai mudar é apenas o número do período. Então, o flúor acaba em 2s2, 2p5, o cloro 3s2, 3p5, o bromo 4s2, 4p5, o iodo 5s2, 5p5, e aí vai. Na sequência, temos um gás nobre ali, ó, o argônio, representante da família 8A, o argônio 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dá um total de 8 elétrons e todos os gases nobres, todos os elementos da família 8A, com exceção do hélio, que é um elemento pequeno, que ele só tem uma camada, todos eles vão acabar em S2P6. Então, é o que representa os gases nobres, a terminação em S2P6. O que vai mudar é o número 13 aqui da frente, né? Por exemplo, o xenônio, que está no quinto período, vai acabar em 5S2, 5P6. A terminação é a mesma, o que vai mudar é o número aqui da frente, porque esse é o que vai indicar o número do período em que ele se encontra na tabela periódica. Algumas propriedades periódicas são essenciais para entendermos um pouquinho mais da natureza de cada átomo. Por exemplo, a primeira propriedade que a gente vai ver é o raio atômico. Raio atômico é o tamanho que o átomo tem, é o tamanho do átomo. Então, tu fica ligado que, pela tabela periódica, a gente consegue prever qual átomo é maior que o outro. Porque, por exemplo, átomos que estão em períodos diferentes, ou seja, possuem número de camadas eletrônicas diferentes, vão ter tamanhos diferentes. Um elemento que está no quarto período vai ser maior que um elemento que está no segundo período, por exemplo, né? 4 camadas eletrônicas para 2 camadas eletrônicas. Então, em períodos diferentes, quanto maior for o período, ou quanto maior for esse número de camadas, maior será o raio atômico. Já em um mesmo período, tem que ficar ligado na carga nuclear. O que é a carga nuclear? A carga que os prótons que estão no núcleo do átomo exercem sobre a eletrosfera. Então, quanto maior for essa carga nuclear, mais encolhido, digamos assim, está o átomo, menor está o átomo. Por quê? Porque o núcleo tem mais força para puxar os elétrons que estão na eletrosfera. Então, ele atrai mais e o átomo acaba encolhendo e ficando menor. Então, a gente conclui que quanto maior for a carga nuclear, mais prótons terá no núcleo e a força de atração do núcleo sobre os elétrons da eletrosfera será maior. Então, o átomo acaba ficando menor. Quanto maior o número atômico, menor o átomo, porque a força nuclear, a carga nuclear, ela é bastante elevada. Então, por isso que elementos de um mesmo período, quanto menor for o número atômico, maior vai ser o átomo, porque o núcleo não vai oferecer tanta atração sobre os elétrons que estão girando na eletrosfera. Então, o átomo acaba ficando mais expandido, ficando maior. Bem louco! A próxima propriedade é o raio iônico. Então, tu tem que ficar ligado na questão de quando um átomo neutro é maior ou menor que o seu íon de origem. Então, a gente tem primeiro o raio iônico
de um cátion, então todo cátion vai ser aquele elemento que vai perder elétrons, vai adquirir a carga positiva. No momento em que ocorre essa perda de elétrons, a carga nuclear fica maior. Por quê? Porque ela tem menos elétrons para atrair. Se o átomo perdeu elétrons, o núcleo atrai mais esses elétrons que sobraram para perto de si. E o átomo acaba encolhendo, acaba ficando menor. Ao contrário, quando eu tiver um ânion, eu vou adicionar elétrons na eletrosfera. Então o átomo ele tem a tendência a ficar maior. Por quê? Porque no momento em que entra mais elétrons na eletrosfera, o núcleo, que tem aquela mesma quantidade de prótons, o número de prótons não varia, né? O núcleo vai ter a mesma carga nuclear, né? A mesma quantidade de prótons, e vai exercer a mesma força para puxar agora mais elétrons. Então o átomo acaba se expandindo mais, ele acaba ficando maior. A terceira propriedade, e bem importante, é a chamada eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para perto de si. Então, a gente consegue acompanhar na tabela periódica que os elementos mais eletronegativos vão ser o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, o famoso FON. Eles é que vão possuir a maior tendência a atrair elétrons para perto de si. Ao contrário, a eletropositividade é a tendência a perder elétrons, a se livrar dos elétrons. Então, os átomos que vão possuir a maior eletropositividade vão ser os átomos maiores. Então, a gente tem o caso do frâncio, que é o maior átomo da tabela periódica e também o mais eletropositivo. Por quê? Porque ele tem a tendência a perder esse elétron. O elétron está na sétima camada, distante do núcleo. Então, o núcleo, que é positivo, exerce uma força de atração pequena com relação ao elétron da última camada. Então ele fica mais livre, ele fica mais fácil para poder sair. E no caso dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles vão ter uma grande eletropositividade porque a tendência deles é perder elétrons. É mesmo, é? Já o potencial de ionização ou energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Então, quanto maior for a energia de ionização, mais difícil será remover um elétron do átomo. Então nós podemos intitular a energia de ionização e associarmos com a eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons, para retirar um elétron desse átomo será muito mais difícil. Então a gente tem a eletropositividade ao contrário da energia de ionização. Quanto mais fácil for remover esse elétron, menor vai ser a energia de ionização. Podemos associar então que os elementos mais eletronegativos, com a tendência maior de atração de elétrons, também vai ser mais difícil retirar um elétron, e para isso eu vou ter que fornecer bastante energia. Fica ligado que, ao contrário da eletronegatividade e da eletropositividade, os gases nobres aqui são incluídos. Por quê? Gases nobres têm uma grande estabilidade e eles já possuem a quantidade necessária de elétrons na camada de valência. Então, eles não vão ter eletronegatividade porque eles não vão querer atrair mais elétrons, também não vão possuir valores de eletropositividade porque não querem perder esses elétrons, eles já estão estáveis. Ao contrário, quando quiser remover um elétron de um gás nobre, a energia necessária, a energia de ionização, vai ser muito alta. Então é muito difícil retirar um elétron de um gás nobre, e por isso que esses elementos vão possuir os maiores valores de energia de ionização. De todos os gases nobres, o hélio é o que vai possuir a maior energia de ionização. Vai ser o átomo mais difícil de retirar elétrons. A afinidade eletrônica vai ser a energia liberada pelo átomo ao receber um elétron. Então, eu posso chamar e falar que a energia de ionização é a alegria que o átomo expressa na forma de energia quando ele recebe um elétron. Já os elementos mais eletropositivos vão ser aqueles elementos em que já estão doando elétrons, eles querem doar elétrons. Então eles vão possuir afinidade eletrônica muito baixa, porque eles já têm a tendência a perder elétrons. Eles não vão ficar felizes ao receber mais elétrons. Então vamos associar com os valores de eletropositividade e eletronegatividade, né? Elementos com maior eletronegatividade têm a tendência de atrair elétrons. Então, no momento em que eu fornecer um elétron para o átomo,
ele vai liberar uma quantidade de energia maior, porque vai ficar mais feliz, digamos assim, ao receber esse elétron. No momento em que ele recebe esse elétron, não podemos esquecer, ele se transforma em um ânion. Então, eletronegatividade é a tendência de receber, a tendência de atração de elétrons que os átomos têm. Eletropositividade é a tendência a perder esses elétrons. Afinidade eletrônica é a afinidade por elétrons. Os elementos mais eletronegativos vão possuir uma afinidade eletrônica maior, porque precisam atrair elétrons, eles atraem elétrons mais facilmente. Essas propriedades são muito importantes na hora da formação das ligações químicas. Então, tu fica ligado no próximo vídeo aí, que a gente vai começar a falar sobre o número de elétrons na camada de valência, entender um pouquinho quantos elétrons um átomo precisa doar ou precisa ganhar para poder ficar estável e adquirir a estabilidade de um gás nobre, e aí a gente vai ter os 3 tipos de ligação: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, tu fica ligado no próximo vídeo aí, porque a gente vai falar da valência e da ligação iônica. Certo? Um abraço, pessoal, e até mais!